noite, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma jornada tranquila aqui no nosso espaço de descanso, de silêncio e de histórias que atravessam o tempo. Hoje, mais uma vez, eu convido você a deixar por alguns instantes as preocupações do presente, os ruídos do mundo moderno e a permitir que sua mente viaje para muito, muito longe, não apenas no espaço, mas no próprio tecido do tempo. Imagine-se respirando fundo, percebendo lentamente que cada inspiração e cada expiração suavemente relaxam ainda mais o seu corpo enquanto você se prepara para uma travessia muito anterior a qualquer coisa que você conheça hoje. Vamos juntos atravessar não séculos, nem milênios, mas dezenas e dezenas de milhares de anos para um mundo que não conhecia cidades, não conhecia estradas, não havia livros, nem sequer a ideia de escrita. Tudo, absolutamente tudo, se resumia ao que os olhos podiam ver, ao que os ouvidos podiam captar e ao que as mãos podiam tocar. Um mundo onde as únicas construções eram feitas de galhos, folhas, pedras empilhadas ou cavernas improvisadas, e onde cada amanhecer trazia consigo a incerteza do que seria, ou até mesmo se haveria um amanhã. É um mundo sem conforto, sem tecnologia, sem medicina, sem mapas, sem bússolas e, sobretudo, sem garantias. Aqui você não é rei, não é rainha, não é guerreiro, nem mercador. Você não é nobre, nem servo, não é soldado, nem artesão. Você é apenas humano. Um ser humano entre outros seres vivos, tentando simplesmente sobreviver. Imagine-se agora, rodeado por florestas densas, por montanhas distantes ou por campos abertos, onde o vento sopra, carregando o cheiro da terra, das folhas úmidas e de algo que você não consegue exatamente identificar. Talvez seja o cheiro do próprio tempo, da própria vida, em seu estado mais essencial. Os sons são diferentes. Não há motores, não há buzinas, não há relógios, apenas o som suave das folhas dançando com o vento, o canto distante dos pássaros, o estalo de um galho seco sob as patas de algum animal que você não consegue ver, mas que certamente pode te ver. Neste mundo, cada passo é uma decisão, cada trilha pode ser esperança ou perigo, cada alimento encontrado pode ser salvação ou veneno. O dia começa com uma única certeza: é preciso procurar. Procurar abrigo, procurar alimento, procurar água, procurar segurança. E quando a noite chegar, procurar calor, procurar proteção e talvez até algum descanso. A vida na Idade da Pedra é uma dança silenciosa entre a busca e o medo, entre a fome e a fartura, entre o fogo e o frio, entre a vida e o desaparecimento. E ainda assim, nesse mundo, há beleza, há o reflexo dourado do pôr do sol nas águas calmas de um lago, há o som ritmado da chuva caindo sobre as folhas largas, há o cheiro doce das flores selvagens misturado ao aroma da terra molhada, e há também o calor da companhia de outros, sentados em volta de uma fogueira, compartilhando o pouco que possuem. Talvez histórias, talvez silêncio. Hoje, juntos, vamos caminhar por essa linha quase invisível que separa o passado distante do presente que conhecemos. Vamos explorar como era viver na Idade da Pedra.
Vamos mergulhar no cotidiano, na luta diária, silenciosa e implacável de quem acordava todos os dias, sem saber se veria o nascer do próximo sol. Depois caminharemos até os confins das geleiras europeias para conhecer a surpreendente história de um homem que viveu nesse mundo e que milhares de anos depois seria encontrado, congelado, perfeitamente preservado pelo próprio gelo, como se o tempo simplesmente tivesse esquecido dele. Seguiremos então até as cavernas profundas e misteriosas, onde nossos ancestrais pintaram nas pedras aquilo que talvez nem eles mesmos conseguissem explicar com palavras. O que eram essas pinturas? Mensagens? Rituais? Ou apenas beleza? E por fim, entenderemos como esses grupos guiavam suas decisões, seus passos, seus medos e suas esperanças através da figura dos xamãs, dos líderes espirituais que conversavam não só com os vivos, mas talvez com os próprios espíritos da floresta, dos rios, dos animais e dos que vieram antes. Então, agora, acomode-se, permita-se relaxar, deixe sua respiração suavemente se alinhar com o ritmo da natureza, com o som do vento e com o caminhar calmo da história. Feche os olhos, se quiser, ou apenas permita que suas pálpebras suavemente fiquem mais pesadas, porque nossa jornada para a Idade da Pedra começa agora. Imagine por um momento que você abre lentamente os olhos, ainda sonolento, enquanto percebe o cheiro da terra molhada, misturado ao leve aroma da fumaça que sobe preguiçosamente das brasas quase apagadas da fogueira. O céu ainda está tingido de um azul escuro, quase preto, com as últimas estrelas brilhando, silenciosas, antes do nascer do sol. O vento da manhã sopra suave, mas frio, fazendo as peles que recobrem seu corpo se moverem levemente, deixando escapar aquele frio úmido que penetra até os ossos. A sua casa não é uma casa como você conhece hoje. Ela, talvez, seja uma simples estrutura feita de galhos trançados, folhas e algumas peles de animais, cuidadosamente presas, com tendões secos ou cipós resistentes. E se você tiver sorte, talvez tenha encontrado uma caverna com espaço suficiente para que você e os poucos membros do seu grupo pudessem se abrigar, pelo menos por aquela noite. Aqui não existem camas, nem travesseiros, nem cobertores macios, apenas peles estendidas no chão, folhas secas e o calor dos corpos próximos que se amontoam, tentando enganar o frio da madrugada que parece nunca ter fim. O corpo dói, não apenas pelas noites mal dormidas, mas pelo trabalho constante, pelas longas caminhadas, pelos joelhos que rangem quando você se levanta e pelos músculos que vivem num estado permanente de exaustão. E então, mais uma vez, o ciclo recomeça. A fome não é uma visita ocasional, não é um desconforto leve, é uma presença constante, sempre ali, sempre lembrando que o mundo não oferece nada de forma fácil. Você olha ao redor, observa os rostos conhecidos, rostos marcados pelo sol, pelo vento, pelas cicatrizes que contam histórias de quedas, de fugas, de confrontos com animais ou com outros humanos.
O grupo se organiza, sem pressa, sem palavras em excesso, porque aqui, até o silêncio é uma estratégia. Falar demais pode assustar a caça ou chamar a atenção de algo que você preferiria que nunca te notasse. Alguns se preparam para seguir em direção à floresta. Outros caminham até os rios, esperando que, quem sabe, um peixe distraído se deixe capturar. E há também quem siga pelas planícies, procurando pegadas frescas, marcas na lama ou galhos quebrados que indiquem que um cervo, um javali ou algum animal passou por ali há poucas horas, ou talvez há poucos minutos. Mas caçar não é garantia de sucesso. Suas ferramentas são simples: uma lança feita de madeira endurecida no fogo, com uma ponta de pedra lascada, presa com tiras de couro ou de tendões secos, um machado rudimentar, uma faca de sílex, afiada, mas frágil, e talvez algumas pedras prontas para serem lançadas, se a situação permitir. Imagine agora o cheiro da floresta, denso, úmido, carregado de aromas que, aos seus sentidos modernos, seriam quase impossíveis de decifrar. Mas aqui você aprende que cada cheiro é uma informação. O cheiro da terra revirada pode indicar um javali. O cheiro forte e azedo talvez sinalize que um grande felino passou por ali há pouco tempo. E então há os sons, o canto dos pássaros, que muda subitamente quando algo se aproxima, o estalo seco de um galho, que pode ser apenas o vento ou algo que caminha nas sombras. Cada passo é uma decisão, cada respiração é uma escolha entre avançar ou recuar. Se você tropeça e se machuca, não há médicos, não há curativos estéreis, não há antibióticos. Um corte, uma infecção, uma simples torção pode ser a diferença entre seguir em frente ou não acordar no próximo amanhecer. E se a floresta oferece desafios, o clima também não perdoa. O frio que rasga a pele, o calor que faz a boca secar, a visão escurecer, os músculos fraquejarem, a chuva que transforma o solo em lama, arrastando tudo e tornando impossível acender o fogo, ou o vento que sopra forte, levando embora galhos, folhas e, às vezes, até a esperança de um abrigo. O fogo é vida. Manter o fogo é talvez uma das tarefas mais importantes e mais delicadas, porque o fogo não serve apenas para aquecer ou cozinhar, mas também para proteger. A luz do fogo mantém afastados muitos dos predadores que espreitam, silenciosos, nas bordas da noite. Mas o fogo é caprichoso e basta umidade demais, vento demais ou falta de atenção para que ele simplesmente desapareça. E reacender é uma arte que nem todos dominam. E quando a noite cai, ela não traz descanso, mas sim mais vigilância. O silêncio noturno não é silêncio de verdade. Ele é preenchido por uivos distantes, por estalos entre as árvores, por passos que às vezes parecem muito próximos. Talvez sejam lobos, talvez grandes felinos, ou quem sabe apenas o som do vento, brincando com a sua imaginação. E no meio desse mundo, sem conforto, sem segurança, sem certezas, a vida segue, porque mesmo com tudo isso, os grupos cantam, celebram, dançam em volta do fogo. Quando a caça é bem-sucedida, ou
quando encontram um abrigo seguro, nem que seja apenas por alguns dias. Há risos, há histórias contadas, não com palavras como hoje, mas com gestos, com sons, com pedras, com marcas no chão, ou com desenhos simples, feitos com carvão ou pigmentos naturais, nas paredes de uma caverna. A infância é curta. As crianças, desde muito pequenas, aprendem a observar, a escutar, a saber quais sons significam perigo, quais pegadas indicam comida e quais significam que é hora de correr. E com o tempo, aqueles que sobrevivem tornam-se os anciãos, os detentores do conhecimento que não está em livros, não está escrito, mas vive na memória, nas palavras, no olhar e no gesto. Esse era o ritmo da vida na Idade da Pedra. Um mundo onde a única constante era a mudança, onde cada amanhecer era um presente e cada pôr do sol uma vitória silenciosa contra um mundo que nunca, jamais foi feito para ser fácil. E é com essa imagem que seguimos nossa jornada agora para conhecer a surpreendente história de um homem que viveu nesse mundo há milhares de anos e que de alguma forma permaneceu congelado no tempo. Se estiver confortável, podemos continuar. Imagine agora que o som do vento sopra suave, mas constante, deslizando pelas encostas rochosas das montanhas geladas dos Alpes. O ar aqui é mais rarefeito, mais seco e carrega consigo aquele cheiro frio, quase metálico, do gelo misturado ao aroma úmido das pedras e da terra que por milhares de anos permaneceu escondida sob a neve. Você caminha lentamente. Seus passos são abafados pela camada espessa de neve que cobre tudo, como se fosse um manto branco, pesado e silencioso. É difícil imaginar que alguém escolheria viver ou atravessar um lugar assim. E, no entanto, foi exatamente aqui que um homem, há mais de 5.000 anos, trilhou seus passos pela última vez. Ötzi, um nome moderno, dado muito tempo depois, em homenagem ao vale de Ötztal, onde ele foi encontrado. Mas para os que conviveram com ele, em sua época, ele era simplesmente mais um homem, um membro de sua tribo, um ser humano, entre muitos, tentando sobreviver. Quando seu corpo foi descoberto, em 1991, os primeiros olhares pensaram que se tratava de um alpinista, talvez alguém perdido nas últimas décadas. Mas rapidamente ficou claro que aquilo não era recente, era algo muito, muito mais antigo. A pele escura, curtida pelo gelo e pelo tempo, as roupas feitas de peles e fibras naturais, e os objetos que ainda cuidadosamente repousavam ao seu redor. Cada detalhe era uma mensagem silenciosa do passado. Seu corpo estava deitado ligeiramente de lado, o braço esquerdo estendido numa posição que sugeria que ele tentou se proteger ou talvez alcançar algo nos seus momentos finais. Ao seu redor, espalhados, estavam seu machado, seu arco, suas flechas, uma pequena faca, ferramentas, pedaços de corda e até mesmo alimentos desidratados, cuidadosamente armazenados dentro de uma bolsa feita de pele de animal
Imagine agora as suas roupas. Woodsy vestia uma túnica feita de peles costuradas, unidas por tiras de couro. Sobre os ombros, um manto de grama trançada, algo que, à primeira vista, parece simples, mas que servia como uma proteção eficiente contra o vento e a umidade. Suas calças eram feitas de tiras de pele cuidadosamente costuradas e unidas por uma cinta de couro, onde pendiam pequenos objetos fundamentais para sua sobrevivência. Seus sapatos são, até hoje, uma obra de engenharia surpreendente, feitos de uma estrutura de rede com couro e preenchidos com grama seca, funcionando como um isolante térmico, protegendo seus pés do frio cortante, das geleiras. Carregava também uma pequena bolsa que guardava brasas protegidas, enroladas em folhas e envoltas em carvão. Isso permitia que Woodsy reacendesse o fogo em poucos minutos, onde quer que parasse. Uma técnica simples, mas absolutamente vital em um mundo onde o fogo significava vida. E então havia o seu machado, feito de cobre, preso a um cabo de madeira, cuidadosamente lascado e fixado com fibras e resina natural. Um objeto tão raro para sua época que provavelmente era visto não só como uma ferramenta, mas também como um símbolo de prestígio e poder. Afinal, poucos, naquela época, tinham acesso ao metal. Análises microscópicas mostraram que o cobre do machado de Woodsy foi extraído de minas localizadas a centenas de quilômetros de onde ele foi encontrado. Isso nos revela que mesmo naquele tempo já existiam redes de troca, de comércio ou de viagens que conectavam comunidades distantes. Mas o que ele fazia tão longe, tão alto nas montanhas? Existem muitas teorias. Alguns pesquisadores acreditam que ele estava em uma jornada, talvez uma travessia comercial ou uma missão espiritual. Outros sugerem que ele poderia estar fugindo de um conflito, de uma perseguição ou de uma disputa dentro de sua própria comunidade. O que sabemos, com certeza, é que seus últimos dias foram marcados por tensão, por conflito e possivelmente por medo. Análises de seu estômago revelaram que Woodsy havia se alimentado pouco tempo antes de morrer. Sua última refeição incluiu carne de cabra selvagem, grãos e, surpreendentemente, vestígios de samambaia, uma planta amarga que ainda hoje, sabemos, possui propriedades medicinais, especialmente para aliviar dores e tratar parasitas intestinais. Isso nos leva a imaginar um homem consciente, preparado, experiente, conhecedor da natureza e de seus recursos. Mas nem todo conhecimento foi suficiente para evitar o que estava por vir. O exame de seu corpo revelou uma ponta de flecha alojada profundamente em seu ombro esquerdo, atravessando tecidos, músculos e, muito provavelmente, perfurando uma artéria vital. Ele foi alvejado de surpresa. Além disso, marcas em suas mãos e em seus braços sugerem que houve luta, que ele tentou se defender, que, até o último instante, resistiu. Seu arco estava inacabado, algumas flechas prontas, mas outras ainda por terminar. Talvez ele
estivesse se preparando para algo. Talvez soubesse que estava sendo seguido ou ameaçado. Seus pertences estavam quase todos intactos, o que indica que seu agressor ou seus agressores não tinham interesse nos objetos, mas sim nele. A motivação é um mistério, uma disputa territorial, uma vingança, um desentendimento que escalou até o ponto de não retorno. Nunca saberemos ao certo. Mas o que sabemos é que, após sua morte, uma nevasca intensa cobriu seu corpo rapidamente. A neve, depois o gelo, agiram como um invólucro natural, protegendo-o do tempo, dos animais, da decomposição e até do esquecimento. E assim, sem que ninguém imaginasse, Otzi permaneceu ali, deitado, adormecido, sob o silêncio pesado das geleiras, por mais de 5.000 anos, até ser encontrado, por acaso, no final do século XX. Seu corpo, hoje, repousa, cuidadosamente preservado, em um museu na cidade de Bolzano, na Itália, onde é mantido em condições que simulam exatamente o ambiente que o manteve intacto por milênios. E talvez, em algum lugar, no fundo dessas montanhas, ainda existam outros esperando silenciosamente que o gelo derreta e que mais uma vez o passado encontre o presente. E agora, deixamos para trás o silêncio frio das montanhas e seguimos para um lugar bem diferente, mas igualmente misterioso. Uma caverna profunda, escura, onde nossos ancestrais deixaram não seus corpos, mas suas marcas, seus símbolos, seus desenhos, que atravessaram milhares de anos, esperando por olhos que os contemplem mais uma vez. Se você quiser, podemos continuar. Imagine agora que você está parado, bem na entrada da caverna. O ar aqui é mais fresco, quase frio, carregando aquele cheiro inconfundível de pedra molhada, de musgo e de tempo muito, muito antigo. O chão é irregular, composto de pedras, cascalho, pequenas poças de água formadas pela umidade constante que escorre lentamente pelas paredes de calcário. Você percebe como o som se transforma assim que dá alguns passos para dentro. Lá fora havia o som do vento, dos pássaros, das folhas, dos insetos. Mas aqui dentro, o mundo fica extraordinariamente silencioso. O silêncio não é vazio. Ele é denso, quase palpável. Um silêncio cheio, carregado, como se as próprias paredes segurassem histórias, memórias e sussurros que já não podem ser ouvidos. Cada respiração parece ecoar suavemente contra as pedras. O som das pequenas gotas que se desprendem do teto e caem ritmicamente em poças no chão criam uma trilha sonora que lembra uma antiga canção feita apenas de silêncio e de água. Conforme você avança, percebe que as paredes começam a se transformar. Aquilo que, à primeira vista, parecia apenas a textura irregular da pedra, revela, lentamente, contornos, linhas, formas que surgem devagar, como se estivessem esperando que seus olhos se acostumassem à penumbra. De repente, você percebe, não está mais apenas em uma caverna,
de arte, uma galeria feita não para reis, nem para comerciantes, nem para o público, mas, talvez, para os próprios deuses, ou para os espíritos, ou, quem sabe, para a própria humanidade, que tentava, pela primeira vez, deixar uma marca que fosse além da própria existência. Nas paredes surgem cavalos, dezenas, talvez centenas deles, pintados com precisão, com detalhes que capturam não só sua aparência, mas também seu movimento, sua essência. Alguns parecem estar correndo, outros estão parados, atentos, com as orelhas em pé, como se percebessem algo invisível nas sombras da caverna. Ao lado dos cavalos aparecem bisões enormes, majestosos, musculosos, com pelagens cuidadosamente representadas, usando sombras para dar volume, profundidade e uma estranha, quase sobrenatural, sensação de vida. Veados com galhadas imensas aparecem em posição de alerta ou, às vezes, de fuga, suas pernas levemente flexionadas, como se estivessem prestes a saltar para dentro ou, quem sabe, para fora da pedra. Há também animais que hoje nem existem mais. Auroques, enormes bois selvagens que dominavam as planícies da Europa muito antes da domesticação, muito antes de qualquer civilização, e misturados aos animais surgem símbolos, pontos, linhas cruzadas, formas que parecem labirintos, espirais, sequências de marcas, cujos significados permanecem tão misteriosos hoje quanto eram no momento em que foram desenhados. E, como se tudo isso não fosse suficientemente impressionante, você percebe algo ainda mais humano. Mãos, silhuetas de mãos espalhadas em diversas partes da caverna, algumas feitas soprando pigmento, carvão ou óxido de ferro sobre a própria mão, pressionada contra a parede, criando um contorno perfeito, quase como uma moldura do próprio vazio. Outras são pintadas, preenchidas, sólidas, como se alguém quisesse garantir que sua presença jamais fosse esquecida. Você pode quase imaginar essa pessoa, um homem, uma mulher, ou talvez uma criança, respirando fundo, enchendo um pequeno tubo oco com pigmento e soprando suavemente, enquanto sua mão se mantém firme contra a pedra fria, úmida da caverna. E naquele exato momento, uma marca que atravessaria mais de 17.000 anos se fixou ali. Um gesto simples, silencioso e, no entanto, carregado de significado. Mas por quê? Por que eles faziam isso? A resposta ainda hoje escapa. E talvez essa seja a beleza do mistério. Alguns arqueólogos acreditam que as cavernas eram usadas como templos, locais sagrados, onde se realizavam rituais para garantir uma boa caça ou para agradecer pelos animais capturados. Outros defendem a ideia de que as cavernas eram espaços de iniciação, onde os mais jovens aprendiam, através das imagens, sobre os animais, os ciclos da natureza, os perigos e as histórias do seu povo. Há também quem acredite que essas imagens representam algo muito mais complexo, talvez mitologias, cosmologias, mapas mentais que organizavam o mundo espiritual e natural desses povos. E há uma hipótese ainda mais poética de que talvez
Nossos ancestrais pintavam simplesmente porque sentiam a necessidade de criar, de expressar, de transformar aquilo que viam, aquilo que temiam e aquilo que amavam em imagens que pudessem permanecer, mesmo quando eles próprios já não estivessem mais aqui. E isso nos conecta profundamente a eles, porque no fundo nós também somos assim. Ainda hoje pintamos, escrevemos, desenhamos, criamos em busca de eternidade, deixar uma marca no mundo, dizer de alguma forma: eu estive aqui. Ao observar as paredes de Lascaux, percebe-se que esses artistas não eram de forma alguma simples. Eles usavam técnicas avançadas de sombreamento, de profundidade, de uso inteligente dos relevos naturais da pedra para criar uma ilusão de movimento e de tridimensionalidade que por muitos séculos se acreditava que só teria surgido muito, muito tempo depois. Utilizavam uma paleta de cores que ia do preto ao vermelho, do marrom ao amarelo ocre e até ao branco, criando composições de surpreendente equilíbrio e beleza. Para isso, precisavam buscar pigmentos naturais, extrair minerais, moê-los, misturá-los com gordura, com água, com resinas, criando tintas que resistiram não apenas às intempéries, mas ao próprio tempo. Eles sabiam escolher os espaços, as superfícies, onde a pedra formava saliências, ondulações que, usadas com inteligência, davam volume aos corpos dos animais, aos músculos, aos chifres, às patas em movimento. E talvez mais impressionante é perceber que muitos desses locais não eram de fácil acesso. Algumas das câmaras mais belas de Lascaux ficam a dezenas de metros da entrada, acessíveis apenas por túneis estreitos ou passagens baixas que exigem que se rasteje por vários metros no escuro, no frio, no silêncio absoluto. Ainda assim, eles foram e levaram tochas, pigmentos, ferramentas e, acima de tudo, uma visão de mundo que nós só começamos a compreender. Mas apesar de todo esse conhecimento, de todas essas teorias, a verdade é que quando você olha para aqueles cavalos, para aqueles bisões, para aqueles veados pintados há mais de 17 mil anos, é impossível não sentir algo, uma espécie de silêncio cheio, um silêncio que atravessa os milênios e que parece sussurrar que, por mais que tudo mude, por mais que os mundos, as línguas, os povos desapareçam, algumas coisas permanecem: a vontade de observar, de compreender, de transformar o mundo em imagem, de deixar uma marca, de dizer, mesmo que seja só para quem um dia encontrasse: eu estive aqui. E é com essa sensação, com essa reverência silenciosa, com esse mergulho na sensibilidade dos primeiros artistas da humanidade que seguimos agora para a nossa última etapa. Vamos descobrir quem eram aqueles que conduziam esses grupos, aqueles que guiavam, protegiam, aconselhavam e talvez falavam não apenas com os vivos, mas também com os espíritos da floresta, dos animais, dos ancestrais. Imagine agora que a noite já se instalou por completo. O céu está profundamente escuro,
mas salpicado com centenas, talvez milhares, de estrelas, cintilando, silenciosas, distantes e ao mesmo tempo estranhamente próximas. O som da floresta muda na noite. Alguns animais se recolhem, enquanto outros saem de seus esconderijos, preenchendo o ar com sons diferentes, mais ritmados, mais espaçados, mais enigmáticos. Em meio a esse cenário, uma pequena clareira abriga um círculo de homens, mulheres, crianças e anciãos reunidos ao redor de uma fogueira. O fogo estala, lança pequenas faíscas que sobem, flutuam por alguns segundos e depois desaparecem no negro profundo do céu noturno. Aqui, sentados, estão todos os membros do grupo, mas entre eles há sempre alguém cuja presença é diferente. Alguém que carrega não só objetos, peles, adornos, mas também um tipo de conhecimento que não pode ser visto, nem tocado, nem medido. Esse alguém é o xamã, o guardião do invisível, aquele que observa o que os olhos comuns não percebem, aquele que escuta o que está no silêncio. O corpo do xamã, muitas vezes, está adornado, penas, expostas cuidadosamente, em um cocar simples, ou presas nos cabelos, balançam suavemente, com cada movimento, capturando o vento da noite. Colares feitos de dentes, ossos, sementes e conchas tilintam levemente cada vez que ele se move. Seus braços talvez estejam pintados com traços feitos com carvão, argila ou sangue de raízes, desenhando símbolos que representam animais, elementos, forças da natureza ou até os próprios espíritos com quem ele se comunica. À sua frente repousa um pequeno altar improvisado, pedras cuidadosamente escolhidas, pedaços de madeira, crânios de pequenos animais, galhos tortos que para qualquer outro poderiam parecer apenas galhos, mas que para ele são representações de forças, de presenças, de significados. Ao seu lado, um recipiente com ervas secas, plantas que ele conhece desde que era muito jovem. Algumas são usadas para curar, outras para acalmar, outras para abrir as portas do que não pode ser visto no mundo cotidiano. E então começa o ritual. Primeiro, o som. Uma flauta feita de osso emite um som agudo, melancólico, que se espalha como se fosse feito de névoa. Depois, o tambor. Tum, tum, tum. Uma batida constante, pausada, que imita o som do coração. Não só o coração do xamã, não só o do grupo, mas o próprio coração da terra. As batidas criam uma ponte, um caminho invisível que conecta o aqui e o além. O cheiro das ervas queimando sobe em espirais, cheirando a madeira, a folhas secas, a algo doce, algo terroso, algo ancestral. E, lentamente, o corpo do xamã começa a balançar para frente e para trás, suavemente, ritualmente. Seus olhos se fecham e sua respiração se aprofunda, tornando-se quase imperceptível. Nesse estado, ele atravessa para o mundo onde vivem os espíritos dos animais, onde moram os ancestrais, onde as montanhas são seres vivos, onde os rios têm vozes, onde as árvores contam histórias, onde o vento carrega mensagens. E é lá que ele busca respostas.
queria saber se é seguro permanecer naquele território ou se é hora de seguir, de migrar. Nesse outro mundo que só pode ser acessado por quem conhece os caminhos invisíveis, o xamã encontra seus aliados, animais guia, espíritos antigos, entidades que assumem formas que às vezes são compreensíveis, como um lobo, uma águia, uma serpente, e outras vezes são simplesmente formas feitas de luz, de sombra, de vento, de som. O xamã não está só. Ao seu redor, o grupo observa em silêncio. Alguns, talvez, sussurrem preces. Outros mantêm os olhos fechados, respirando no mesmo ritmo das batidas do tambor. Há crianças aninhadas no colo das mães que observam tudo com olhos muito abertos, cheios de um tipo muito específico de reverência e de fascínio. E há os anciãos que sabem que aquilo que acontece ali não é teatro, não é encenação, é simplesmente a maneira como o mundo funciona. Ao final, quando o tambor começa a desacelerar, tum, 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 até se transformar apenas em um eco distante, o xamã lentamente volta. Seus olhos se abrem devagar. Ele respira fundo, olha para o fogo, para as estrelas, para cada rosto reunido ali, e então começa a falar. Conta o que viu, o que soube, o que aprendeu. Talvez diga que a caça logo retornará se o grupo fizer determinada oferenda. Talvez diga que a doença que afeta um dos membros precisa ser tratada com aquela raiz amarga que cresce perto do rio. Talvez diga que os espíritos estão satisfeitos, ou que estão irritados, ou que estão simplesmente observando. Seus conselhos não são ordens, mas são profundamente ouvidos. E no dia seguinte, quando o sol nascer, quando as sombras da noite forem substituídas pelo calor dourado da manhã, quando os primeiros pássaros começarem a cantar, o grupo seguirá suas tarefas, seguirá seus caminhos, mas seguirá com uma certeza renovada de que não estão sozinhos, de que há forças invisíveis que os observam, que os protegem ou que os testam, e de que há entre eles alguém que sabe como conversar com essas forças. O xamã é o elo, o fio que conecta o visível e o invisível, e ao lado dele estão também os outros líderes, os mais velhos, os mais sábios, aqueles que não atravessam os mundos como o xamã, mas que conhecem profundamente este mundo aqui, sabem os melhores caminhos, sabem quando migrar, quando ficar, sabem onde as raízes crescem, onde a água brota, onde os animais passam, em que época. São eles que tomam as decisões do dia a dia, que organizam quem vai caçar, quem vai coletar, quem ficará, cuidando dos mais velhos, das crianças. Liderança na Idade da Pedra não era sobre poder, nem sobre acúmulo. Era sobre conhecimento, sobre sabedoria, sobre cuidar, sobre manter o grupo unido, sobre garantir que todos atravessassem juntos mais uma estação, mais uma migração, mais um inverno, mais uma seca. E talvez, ao observar o calor da fogueira, as sombras que dançam nas peles, nas árvores,
nas pedras ao redor. Fica claro que esse sistema, tão simples, tão essencial, é, no fundo, a primeira forma de comunidade, de sociedade, de cultura, e que, apesar de tudo, apesar de termos, hoje, cidades, aviões, satélites e redes digitais, ainda somos profundamente os mesmos. Ainda buscamos sentido, ainda buscamos proteção, ainda buscamos pertencer, ainda buscamos respostas para aquilo que não podemos ver. E, se observarmos com atenção, veremos que talvez, até hoje, ainda existam entre nós aqueles que continuam sendo, de alguma forma, xamãs, aqueles que observam o mundo de um jeito ligeiramente diferente, que percebem os fios invisíveis que conectam todas as coisas, e é com esse pensamento suave, tranquilo e reconfortante que seguimos agora, lentamente, para o fim da nossa jornada. E assim, suavemente, bem devagar, vamos encerrando nossa longa e tranquila viagem ao passado. Uma jornada que atravessou não apenas o tempo, mas também atravessou o silêncio, as memórias, os gestos e os ecos de um mundo que, embora tão distante, ainda vive, de alguma maneira, dentro de cada um de nós. Fomos juntos até um tempo em que a humanidade ainda não conhecia as cidades, os livros, nem mesmo as palavras escritas. Um tempo em que tudo, absolutamente tudo, era aprendido, olhando, ouvindo, observando e principalmente sentindo, onde o cheiro da terra indicava o caminho, onde o som do vento trazia avisos, onde o silêncio não era vazio, mas cheio de significado. Vivemos, por alguns momentos, o desconforto e a beleza de acordar em uma manhã gelada, no meio da floresta, com o cheiro da fumaça e da terra molhada preenchendo o ar. Sentimos o peso da fome constante, da busca incessante por comida, por abrigo, por proteção. Caminhamos lado a lado com nossos ancestrais por trilhas que não deixaram pegadas, mas deixaram memórias impressas no próprio tecido do tempo. Encontramos Ötzi, o homem do gelo, alguém que jamais imaginou que milhares de anos depois seria redescoberto. Seu corpo, sua história, seu silêncio, preservados nas entranhas geladas das montanhas. Depois mergulhamos nas profundezas das cavernas, na escuridão, onde só o brilho fraco de tochas ancestrais iluminava cavalos, bisões, veados, mãos, marcas, rastros deixados, não por acaso, mas por uma vontade profunda de existir, de ser visto, de ser lembrado, de dizer, mesmo sem palavras, eu estive aqui. E por fim, conhecemos aqueles que guiavam os grupos, os xamãs, os líderes do invisível. Guardavam não tesouros, não posses, mas sabedoria. Sabiam os caminhos da floresta, sabiam os ciclos da lua, sabiam como ouvir o vento, como entender os sonhos, como caminhar entre este mundo e o outro. E agora, lentamente, você percebe que, embora estejamos retornando para o presente, algo ficou. Uma sensação suave de que somos parte de uma corrente muito maior. Uma corrente que começou muito antes de nós, muito antes dos livros, das casas, das ruas, das cidades,
uma corrente feita de histórias, de gestos, de silêncios, de fogueiras acesas na noite, ao redor das quais, sempre, desde o princípio, os humanos se sentam e escutam. Escutam o estalo da lenha queimando. Escutam o som do vento passando pelas folhas. Escutam as vozes uns dos outros. E no espaço entre uma palavra e outra, escutam o próprio tempo. Percebem que estão vivos, que estão juntos, que fazem parte de algo maior. E aqui, agora, você também está ao redor dessa fogueira, sentado, confortável, acolhido. O fogo estala suavemente. O cheiro da fumaça, da madeira, da terra, preenche o ar. Acima de você, um céu imenso, negro, salpicado de estrelas que piscam, silenciosas, como se também elas estivessem escutando. O som do vento é constante, macio, como um sussurro, como um afago, e você percebe que seu corpo está mais pesado, mais relaxado, como se a cada respiração ele se tornasse parte da própria terra, da própria floresta, do próprio silêncio. E talvez suas pálpebras estejam agora ainda mais pesadas. Talvez sua mente comece a flutuar entre as imagens dos cavalos pintados nas cavernas, das montanhas cobertas de neve, dos passos dos primeiros humanos, atravessando planícies infinitas, dos tambores dos xamãs, ecoando lentamente, como uma batida distante, do próprio coração da terra. E se isso estiver acontecendo, tudo bem, está tudo bem. Deixar-se ir, deixar-se adormecer, deixar que o corpo descanse, deixar que a mente desligue. E se algum pensamento insistir em aparecer, ele pode ser como uma folha que flutua suavemente, descendo até se acomodar no chão macio da sua mente. Porque agora é tempo de descanso, é tempo de silêncio, é tempo de simplesmente existir, respirando suavemente, tranquilo, acolhido, seguro. A história, por hoje, pode ficar aqui. A fogueira pode continuar queimando, baixinha, lançando pequenas faíscas que sobem e se apagam no céu. E você pode simplesmente repousar, respirar, deixar-se ir cada vez mais fundo nesse espaço confortável, seguro, onde o tempo não tem pressa. E assim eu me despeço com carinho, com gratidão por ter caminhado comigo por essas trilhas do tempo. Que sua noite seja suave, que seus sonhos sejam tranquilos e que você acorde quando for o momento certo, renovado, em paz, em silêncio, em harmonia. Boa noite e até a próxima viagem pela história.